No nosso quadro Ponto e Contraponto, mais um assunto polêmico. Nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Temos dois advogados para debater esse assunto, o Dr. Edmilson e o Dr. Vitor. Dê uma olhada. Boa tarde a todos. No quadro Ponto e Contraponto de hoje, nós vamos debater a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Estamos aqui com o Dr. Vitor Alencar, que é da ANSED, Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, e com o Dr. Edmilson Alves. Dr. Edmilson, o senhor é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos ou até menos, é isso? Sim. Eu sou a favor porque o Brasil adotou um sistema meramente biológico. Fixou a maioridade penal em 18 anos, sem levar em consideração as questões psicológicas, o discernimento e a atitude, a maneira como o adolescente se vê na sociedade, a maneira como o adolescente se comporta. Hoje, um adolescente de 16 anos, ele pode ser proprietário de uma empresa, ser diretor de uma empresa, gerir negócios e ter conta em banco, inclusive contrair o matrimônio, pai de família e educar filhos. Contudo, esse adolescente, esse homem de 16 anos, que está preparado para a vida civil, inclusive para votar, o Estado disse que ele não está preparado para responder uma pena conforme os maiores de 18 anos respondem. Nesse sentido, eu sou favorável à redução da maioridade penal, inclusive para 12, 10, 9 anos. Isso vai depender do estudo que for feito a partir do fato concreto que ele realizou. Se ele realizou um crime, um homicídio, com 10 anos de idade, se o assistente social, o psicólogo, avaliou que ele cometeu aquele homicídio conscientemente, sim, ele está preparado para responder o crime, claro, guardando as peculiaridades de um jovem, de uma criança ou de um adolescente de 10, 12 anos. Não seria colocá-lo num presídio junto com um adulto. Teria que ter um tratamento especial para esse jovem. Muito bem. E o Dr. Vitor Alencar, por que a ANSED, associação que defende a criança e o adolescente, é contra essa redução penal? Bom, o principal argumento inicial é de que reduzir a idade penal não vai resolver o problema da violência no Brasil, resolver o problema da insegurança, né? Porque, afinal de contas, submeter meninos já a partir dos 16 anos ou até antes, como propõe o Dr. Edmilson, num sistema prisional que é absolutamente incompetente, só vai gerar um contexto de mais violações de direitos, né, e que não vai levar à solução do problema, que é o que toda a sociedade brasileira quer, ou seja, que as pessoas tenham mais tranquilidade para viver, menos insegurança. É preciso que se diga que esse sistema socioeducativo que responsabiliza crianças e adolescentes, ele foi estabelecido pela Constituição de 88, né, lá no artigo 228, que diz que nós não teremos um sistema penal para pessoas com menos de 18 anos, apenas um sistema socioeducativo, né, mas que esse sistema é sim um sistema de responsabilização. No Brasil, já a partir de 12 anos de idade, os adolescentes respondem pela prática de infrações que são cometidas por eles, né? Portanto, um adolescente que roube, que furte, que cometa um homicídio ou que cometa uma lesão ao patrimônio, à integridade de alguém, ele será responsabilizado sim. A questão apenas é que, considerando que esse adolescente não tem a mesma maturidade que um adulto tem a partir dos 18 anos, não é uma questão de discernimento. A criança ou o adolescente sabe sim o que ele está fazendo quando ele comete não só uma infração, como ele comete qualquer ato na vida cotidiana. Ele apenas ainda está no momento em desenvolvimento da sua vida e deve ser tratado de maneira diferenciada. Foi isso que a Constituição disse, foi isso que o Estatuto disse, e por isso estabeleceu um sistema especial.
Mas, por exemplo, o crime organizado, se aproveitando desses espaços que a lei ou conserva ou preserva, não se aproveita de todas essas nuances para usar um adolescente para cometer crimes? Sim, vários adolescentes, ou às vezes até mesmo crianças, são levados à prática de infrações por adultos, né? O que nós entendemos é que nós não podemos responsabilizar uma pessoa que tem 10, que tem 12, que tem 16 anos de idade, com o mesmo sistema que submetemos pessoas adultas com mais de 18. Né? Toda a normativa internacional de proteção aos direitos da criança e do adolescente, seja a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, seja mesmo regras, né, diretrizes das Nações Unidas relacionadas à prática infracional por pessoas com menos de 18 anos, entende que é preciso preservar um sistema diferenciado para uma população que está numa situação diferenciada da vida. Né? Da mesma forma que a gente cria regras diferenciadas para idosos, para pessoas que estão em momentos, né, diferenciados da vida na sociedade, nós também estamos dizendo que achamos que essas pessoas com menos de 18 anos, por estar num momento ainda de desenvolvimento, devem ser tratadas de maneira diferenciada. Ok. Bom, após o intervalo, nós vamos continuar o nosso debate no ponto contra ponto. A revista Tendências e Negócios é uma publicação focada no empresário e nas questões que afetam o setor. Os assuntos abordados no programa Tendências e Negócios você também encontra na revista. Negócios, tecnologia, comportamento, entretenimento, saúde, o entorno, personalidades, sustentabilidade, comentaristas internacionais, esporte e muito mais. Acesse também o portal www.tendenciasenegocios.com.br. Voltamos agora com o quadro Ponto contra Ponto, que hoje debate a redução da maioridade penal. Doutor Edmilson, como nós estávamos conversando antes do intervalo, não seria o caso de, antes de pensar na redução penal, de se investir num outro tipo de estrutura ou apoio ao adolescente para que tantos crimes não fossem cometidos? Sem dúvida que o incentivo e o apoio ao adolescente vai evitar o alto índice de criminalidade existente hoje. E a reincidência também, que é um fator muito grave que existe. Contudo, o que foi posto pelo colega seria o investimento em uma aplicação diferenciada da pena. Isso já existe. Já existe o CAGE e existe em Brasília o Complexo da Papuda. Os adolescentes que são condenados à medida de internação, eles ficam presos tal e qual os presos estão na Papuda, com horário de sol, horário de refeição, com todo aquele rigor de um presídio. O que se discute é o aumento da pena. Enquanto um adulto pode ficar até 30 anos encarcerado, o menor de 18 anos, quando muito, 3 anos. O que eu defendo é a elevação da pena. É claro que tem que ter um cumprimento, um local adequado, diferenciado e com toda a estrutura do Estado. O Estado tem que investir. Mas não podemos deixar pessoas armadas na rua colocando em risco a segurança da sociedade. Por isso eu defendo um tempo maior, que seja a dosagem da pena seja tal e qual a dosagem da pena do adulto. Mas não se pode colocar uma criança junto com o adulto na mesma cela com o mesmo tratamento. Esse tratamento diferenciado ele já existe. Ele já existe para o idoso, ele já existe para a mulher, ele já existe para aquele que não tem a capacidade mental adequada, que comete um crime. Tudo isso já existe no Estado brasileiro. Doutor Vitor, hoje quando o menor vai para o CAGE, às vezes um menor que se envolveu numa briga, num furto, convive com um
que se chama de avião do tráfico, que foi eleito pelo traficante e que cometeu um assalto à mão armada, ou até atirou, feriu, até matou alguém. Isso também não poderia ser injusto ou ser até perigoso para aquele adolescente que não cometeu algo tão grave, conviver no CAGE, por exemplo, com um outro tipo de delito que o adolescente cometeu, esse mais grave, com roubo, até com morte? Sim, na verdade, a unidade de internação aqui do plano piloto, né, o que se chamava de CAGE, eles mudaram o nome recentemente, aquela unidade é completamente o oposto do que é determinado pela legislação brasileira, né? É preciso dizer que o sistema socioeducativo do Distrito Federal ele não responde ao que é estabelecido na legislação brasileira, inclusive em documentos internacionais que o Estado brasileiro se comprometeu a cumprir, né? O CAGE realmente, de fato, parece muito mais um sistema penitenciário do que propriamente uma unidade de socioeducação, que é o que ele deveria ser, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala que quando um adolescente é internado, ele deve ser separado não só pela questão do sexo, né, meninos e meninas, como também uma questão de compleição física e também em relação à diversidade das infrações. Então, um homicida não tem que estar junto com um menino que cometeu um roubo, por exemplo, né? Então, quando há essa mistura, essa inadequação de pessoas que cometem infrações diferenciadas no mesmo espaço, onde inclusive aqueles que cometem infrações mais gravosas podem influenciar negativamente aqueles que cometem infrações mais leves, há um grande desrespeito e um equívoco em relação à lei. O que a gente gostaria de frisar de maneira mais significativa é que esse sistema penal mais rigoroso, né, que o Estado brasileiro tem optado fundamentalmente nos últimos 20 anos, é preciso que se diga que a população carcerária brasileira em 1990 ela não chegava nem a 100 mil pessoas, hoje, em 2012, ela já passa de 500 mil presos, ou seja, o Estado brasileiro vem apostando cada vez mais numa política de mais rigor, de mais repressão em relação à prática criminosa, ela se mostra completamente ineficaz. 70% das pessoas, segundo o Ministério da Justiça, que entram no sistema prisional, eles saem e voltam a reincidir. É um sistema 70% ineficaz. É um sistema que gera graves violações de direitos humanos das pessoas que estão lá dentro. É um sistema caríssimo para a sociedade, o preço de um preso por ano é muito alto. Então, o que nós estamos dizendo é que nós não devemos apostar cada vez mais nesse sistema, que é um sistema falido, um sistema caro e um sistema que gera muita despesa né, e ao mesmo tempo problemas de violência praticados pelo próprio Estado. As pessoas podem inclusive processar o Estado por morrer ou por serem agredidas dentro de uma unidade prisional. Então, a nossa visão é de não apostar ainda mais cedo nesse sistema. Pelo contrário, apostar num sistema diferenciado, que é o sistema socioeducativo, trazendo as condições adequadas para que esse sistema funcione. Perfeitamente. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta continuaremos com o nosso debate. Serenata, a mais completa loja de instrumentos musicais e áudio do Brasil. Agora também em Brasília. Convidamos você para participar do nosso coquetel de inauguração nessa terça, dia 10, às 19 horas, na W3 Sul, quadra 513, Bloco A, loja 67. Venha brindar conosco este momento especial. E não deixe de visitar o nosso site www.serenatanet.com.br. Voltamos a apresentar o quadro Ponto Contra Ponto de hoje, que debate a redução penal, da maioridade penal. O Dr. Vitor Alencar, que é da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, dizia que 70% dos presos que voltam à sociedade não conseguem se recuperar. Vamos agora ouvir o Dr. Edmilson Alves sobre esse ponto. É certo que o sistema prisional brasileiro é ineficiente, os dados estão certos. Por outro lado, não se pode deixar delinquentes armados na rua pondo em risco a sociedade. Isso é inadmissível. Ainda que o sistema esteja falido,
Mas a sociedade não pode responder por isso. O Estado tem que fazer o seu papel. É verdade que o CAGE em Brasília, ele não representa o ideal de que seria um sistema prisional. Assim como nós temos a lei de execuções penais, que ela é um ideal de vida para o preso. Ela também não atende. Nem por isso a gente vai deixar maiores de 18 anos fora da cadeia cometendo crimes como o Estado está deixando o menor hoje fora da cadeia, cometendo crimes com um discurso de proteção dos direitos humanos. Isso realmente eu não concordo. O menor, ele tem que ser preso se ele tiver o discernimento, a consciência, se a vontade de cometer o crime for clara na mente dele. Na verdade, a gente não tem deixado de responsabilizar os nossos adolescentes no Distrito Federal, pelo contrário. O Distrito Federal é disparado o estado do Brasil, né, que mais responsabiliza interna adolescentes em relação, comparativamente aos outros estados. Portanto, nós temos sim aplicado medidas socioeducativas, não só de internação, como de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, de semi-liberdade, e esses adolescentes, de uma maneira geral, que cometem infrações, têm chegado às raias da justiça e respondido pelos seus atos praticados. O que nós temos dito apenas é que devemos apostar mais nesse sistema socioeducativo, já que ele é precarizado, já que ele não recebe os recursos e a quantidade, né, de estrutura necessária para o seu funcionamento adequado, e não apostar num sistema que já se demonstrou todos esses anos ineficiente, reprodutor de violências e extremamente caro à sociedade brasileira. Nessa estrutura que tem hoje o CAGE, aqui em Brasília, ou o nome que tem em outros lugares, ela recupera, qual é o índice de reincidência do adolescente com esse sistema atual que nós temos hoje? Nós não temos pesquisas que de fato mostrem qual é a porcentagem que de fato acontece nesses estados, nesse sistema socioeducativo. O sistema penitenciário, por ser mais estruturado, por ter mais anos de vivência, por ter um departamento nacional, né, penitenciário no âmbito do Ministério da Justiça, ele consegue fazer essas quantificações e esses índices de reincidência. Como cada estado da federação executa as medidas socioeducativas de uma maneira, às vezes, até diferenciada um dos outros, não existe um sistema unificado dessas informações, portanto, a gente não tem como saber, de fato, qual é o índice de reincidência nesse sistema. O que nós percebemos, quem atua diretamente nesse sistema, é que nos estados onde eles são mais bem estruturados, onde se aposta mais numa lógica socioeducativa, ele costuma ser mais eficaz, inclusive apostando mais nas medidas em meio aberto, que evitam inclusive o adolescente de vir a cometer uma infração mais grave. Quando ele começa a cometer pequenos furtos, se meter em rixas ou em praticar lesões corporais ainda no início da sua vida infracional, quando ele já é cessado, já é interrompido pelo Estado com uma medida em meio aberto, ele tende a não progredir na prática de infrações. Quando o Estado falha nessa primeira atuação, lá na frente ele vai cometer infrações mais graves e vai poder chegar, inclusive, a cometer roubos ou homicídios, o que é péssimo para a sociedade, que mostra uma ineficiência por parte do Estado brasileiro. Pois é, de ambos os lados. O que hoje, 2012, falo no ano de 2012, está sendo feito para redução, para que se altere a maioridade penal? Existe, desde 93, o deputado Benedito Domingos, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional número 171, e esse ex-deputado Fraga também apresentou, propondo a redução da maioridade penal. Mas isso está em alguma comissão? Não, isso, eu não tenho informação nesse sentido. Primeiro que é um assunto que o político ele tem dificuldade de abordar, porque vai mexer com estruturas, mexe com interesses políticos. Mas eu digo para você o seguinte, hoje o menor de 12 a 18 anos, ele pode responder até 3 anos de prisão, que usando uma forma mais maleável se chama de internação, mas é uma prisão, tal e qual o maior de 18 anos. O meu entendimento
é que o menor seja resguardado todos esses direitos, mas que seja aplicado. O menor ele comete um furto, ele não é internado. O adulto comete um furto, também não é internado. O menor comete um estelionato, ele não é internado. O adulto também não é internado. Existe na prisão do adulto as medidas restritivas de direito, que é nada mais e nada menos que uma medida socioeducativa. Ou seja, as palavras elas só mudam de nome, mas o conteúdo é o mesmo. Internação é igual a prisão. Medida restritiva de direito é igual a medida socioeducativa. Então, hoje, se parece muito a questão da execução da pena do menor com a execução da pena do maior. Ok. Nós vamos para mais um intervalo e na volta vou pedir as considerações finais dos senhores. Voltamos após os comerciais com ponto contra ponto. A revista Tendências e Negócios é uma publicação focada no empresário e nas questões que afetam o setor. Os assuntos abordados no programa Tendências e Negócios você também encontra na revista. Negócios, tecnologia, comportamento, entretenimento, saúde, o entorno, personalidades, sustentabilidade, comentaristas internacionais, esporte e muito mais. Acesse também o portal www.tendenciasenegocios.com.br. Voltamos a apresentar o quadro Ponto Contra Ponto e ouvir as considerações finais dos nossos convidados de hoje. Dr. Vitor Alencar, as suas considerações. Bom, primeiro a gente gostaria de agradecer a possibilidade de vir aqui fazer esse debate. E o que nós gostaríamos de colocar por último é que a sociedade brasileira não vive de fazer opções para enfrentar os seus problemas. Todos nós aqui concordamos que a violência e a insegurança é um problema que deve ser enfrentado pela sociedade brasileira. A opção que nós temos que fazer é se nós queremos reforçar um sistema ainda mais repressor, com mais violações de direitos e submeter as pessoas a instâncias que são caras e que geram problemas para a sociedade, ou se nós queremos apostar no enfrentamento cada vez mais dos problemas estruturais que geram esses problemas, que geram essas situações de desigualdade, né, e que permitam que lá na frente nós tenhamos uma sociedade menos violenta e menos violadora de direitos. Portanto, se nós apostarmos nesse sistema cada vez mais repressor, nós estaremos enchendo cada vez mais as nossas penitenciárias de pessoas, de indivíduos, e não conseguiremos resolver esse problema. Se nós apostarmos no enfrentamento das desigualdades brasileiras, certamente, possivelmente, lá na frente nós estaremos falando de uma realidade mais tranquila. Ok. Doutor Edmilson, suas considerações? Quero dizer que o Brasil já adotou a maioridade penal de 9 anos, por ocasião do Código do Império, inspirado no Código francês. O Código da República também utilizava a maioridade penal absoluta aos 14 anos. Em 1922 foi mantido. Somente em 1940 é que houve a mudança para 18 anos. Se levar em consideração que o Brasil do Império e o Brasil de hoje, o jovem de hoje, ele está muito mais à frente do mundo, ele tem muito mais discernimento. Eu quero sim que haja investimento nos presídios, que o jovem que é um homicida não fique com um jovem que fez um pequeno furto, mas que seja dado a esse jovem uma pena repressiva. O Estado ele tem que ser punitivo e um crime tem que ser tarifado. Se você cometer um crime, você paga tal preço, que é o preço da pena, é o preço da prisão fechada. Isso é necessário. Se o Estado não for punitivo, ele é um mero conselheiro e ninguém vai cumprir as determinações do Estado. O Estado tem que ser forte. A mão do Estado ela tem que alcançar o bandido, inclusive o menor delinquente. Perfeitamente. Bom, nós agradecemos muito a presença dos senhores,
Foi esclarecedor o debate e voltamos no próximo domingo. Segue agora o programa com Liana Alergemovitz. No nosso próximo bloco, a escritora Nena Medeiros dá um show sobre a arte de escrever.